Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos aqui para podermos trazer mais uma lição de célula. Meus irmãos, terça-feira passada, se eu não me engano, dia 22, a aula foi simplesmente sensacional, muito bom mesmo. Foi um momento assim onde Deus falou muito poderosamente ao meu coração. E eu tenho certeza que essa lição daqui de hoje não vai ser diferente. Deus vai falar com a gente. Prepare aí o seu coração e a sua alma. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos para a nossa lição. Lição de hoje é as 5 solas e na lição de número 3 nós vamos falar sobre a sola escritura, ok? Nós vamos falar sobre a sola escritura. O texto base que vamos utilizar é 2 Timóteo, capítulo 3, 16 ao 17, onde ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura da introdução e para nós iniciarmos aqui a nossa lição. Diz assim: na lição de hoje vamos tratar sobre a palavra de Deus e entender o que levou o reformador Lutero a gritar o lema sola escritura com tanta veemência. Desde já, prepare o seu coração, pois vamos sair desta aula bem mais confiantes nas escrituras de que quando chegamos aqui. O meu desejo nesta lição é que todos nós, a partir de hoje, possamos nutrir de modo cotidiano, ou seja, todos os dias, um bom relacionamento com a palavra de Deus. Ok? Então essa aqui é só uma introdução e vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta do dia é: qual foi o pecado de Adão e Eva? Vocês estão percebendo que essa perguntinha aqui é uma perguntinha introdutória, porque lá na frente vocês vão entender porque eu estou fazendo essa pergunta aqui para vocês. Vamos lá? Pergunta qual foi o pecado de Adão e Eva? Deixa o pessoal responder, todo mundo vai responder corretamente, que não é possível que alguém erre aqui, né? Mas tudo bem. A resposta é assim, ó: todos nós sabemos que Adão e Eva tinham uma ordem expressa de Deus. Qual foi a ordem expressa de Deus? Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, pois se eles comessem deste fruto, algo terrível aconteceria, eles certamente morreriam. Portanto, o pecado do primeiro casal foi a desobediência à ordem de Deus. Em outras palavras, Adão e Eva rejeitaram. E aí eu gostaria que vocês deixassem claro aqui essa palavra. Você vai falar 2 vezes, né? Adão e Eva rejeitaram, isso mesmo. Adão e Eva rejeitaram a palavra do Senhor e por conta disso receberam as suas penas. Entretanto, não podemos esquecer da participação do diabo, que sem sombra de dúvida foi fundamental para a queda do casal. Então, queridos, essa primeira pergunta é uma pergunta só para a gente quebrar o gelo, uma pergunta introdutória que lá na frente você vai entender o porquê eu fiz ela, né? Vocês já perceberam aí que tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus, já tem um viés aí relacionado à palavra de Deus, né? Então, essa é a primeira pergunta introdutória. A segunda pergunta também é uma pergunta introdutória, certo? Que também lá na frente vocês vão entender, tá bom? Não vou ficar repetindo isso toda hora não, mas vamos lá. Qual é a maior arma do diabo? Qual é a maior arma que ele usa? Qual é o instrumento que o diabo, a maneira que o diabo, a artimanha que o diabo mais utiliza contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a igreja de Cristo Jesus? Ele utiliza-se de algumas armas, né? Ele utiliza-se de alguns dardos. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 que nós devemos revestir a armadura de Deus para livrar-nos dos dardos inflamáveis do inimigo. Então, o que são esses dardos? Quais são essas armas que o diabo usa contra nós, contra a igreja? Olha aqui, ó.
Quando olhamos para a Bíblia, ao longo de toda a história de Israel e da igreja, vemos o diabo sempre agindo de duas maneiras peculiares. Primeiro, atacando seus oponentes de maneira covarde, quando eles estão fracos, e principalmente, em segundo lugar, distorcendo a palavra de Deus. Eu estou dizendo para vocês, ensinando para vocês, que o diabo utiliza-se de duas armas, querido. Lógico que ele utiliza de várias armas que nós não vamos falar aqui, mas existem duas armas que são as principais que ele utiliza, que é a atacar quando o oponente está fraco, certo? Atacar quando o oponente está fraco. E um exemplo disso aqui, eu coloquei a ordem inversa, vocês me perdoem, viu? Eu coloquei a ordem inversa. Olha aqui, ó, Mateus 4 aqui. O que tem em Mateus 4 aqui? Jesus jejuou durante 40 dias. E 40 dias, todo mundo sabe que para jejuar, a pessoa fica fraca, né? Fraca fisicamente, fraca psicologicamente. Então o que o diabo foi fazer? No último dia, ele foi tentar Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava fraco, né? Então todas as vezes que nós fraquejamos, que estamos com o psicológico fraco, que estamos passando algum tipo de problema que nos afetou fisicamente, emocionalmente, o diabo vem com seus turbilhões, vem com os seus dardos, vem com as suas artimanhas, né, para tentar nos parar, tentar nos impedir, tentar nos matar, né? Ele não vem quando nós estamos fortes, como estamos jejuando, estamos no monte, fazendo campanha, orando, clamando, né? Ele não vem com tanta veemência assim para cima de nós, quando estamos robustos, certo? Não, ele vem quando estamos fracos. E Mateus capítulo 4 é um exemplo disso. Além de lutar contra a gente quando estamos fracos, qual é a outra artimanha que ele utiliza? É distorcer a palavra de Deus. Eu inverti aí, tá bom? Essa aqui é em segundo lugar e Mateus 4 você fala primeiro. Tenta você conseguir corrigir aí, por favor, que vai ficar mais fácil para você não se perder. O que eu quero que você atente é isso aqui, ó, Gênesis 3:1, que é o momento que o diabo distorce a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Olha o diabo distorcendo. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Não foi. Veja o que Deus falou, lá no capítulo 2, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha o que o diabo distorceu: não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. Vocês estão percebendo aí que houve uma distorção? Pois bem, o diabo, ele é perito, né? Ele é perito profissional em distorcer a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, em cima dos púlpitos, né? É por isso que a gente tem que estar sempre atento à Bíblia, à palavra do Senhor, certo? Por isso, essa é uma das artimanhas do diabo é distorcer a palavra de Deus, tá bom? Aqui em Mateus capítulo 4, nós também temos o momento do diabo distorcendo, né? Lembra quando o diabo leva Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e pede ele para pular, porque não está escrito que não dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Aí Jesus fala assim: não, Satanás, mas a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, veja que o diabo distorceu ali, né? Distorceu. Então, uma das artimanhas do diabo é distorcer. Primeiro, o homem, ele rejeitou a palavra. Segundo, o diabo distorceu a palavra. Vocês já estão tentando, já está conseguindo entender o porquê que eu fiz essas duas perguntas introdutórias, né? Mas vamos lá. Pergunta de número 3. O que motivou Lutero a criar esse lema, o sola scriptura? Vamos lá? Agora eu vou reduzir aqui a velocidade, porque eu preciso agora de trazer uma explicação mais detalhada para vocês, tá bom? Então vamos lá.
O catolicismo romano tinha como fundamento teológico que a autoridade máxima dentro do cristianismo era dividido de três maneiras. Quando eu digo que de autoridade máxima, eu estou falando de comando, né? A quem nós devemos seguir, certo? Então, o catolicismo, ele dizia que nós deveríamos seguir, que nós deveríamos obedecer diante de três frentes. Quais são as três frentes? A Bíblia, né? A gente tem que obedecer. A Bíblia é a autoridade maior. A tradição, o que é tradição, pastor? Oralidade. Aquilo que era ensinado de pais para filhos, sem estar escrito, foi dito, foi falado, certo? Eu ensino meu filho a andar daquele jeito, o meu filho ensina o filho dele a andar daquele jeito, meu neto ensina o filho dele a andar daquele jeito. Então é oralidade, é um ensino através da boca, do falar, do ato oral, certo? Oralidade, tradição, era tradicionalmente seguido, certo? Então, a tradição, o catolicismo romano dizia que a autoridade máxima, o que deveria ser obedecido, era a Bíblia, a tradição, que é a oralidade, e o magistério, na pessoa do Papa. Então, o que o catolicismo estava fazendo? O catolicismo simplesmente estava pegando a Bíblia, pegando o Papa, pegando a tradição e colocando no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Vocês conseguiram entender? Então eles estavam o quê? Eles estavam colocando no mesmo nível. E por conta disso, eu escrevi aqui, ó, portanto, podemos facilmente dizer que a Igreja Católica acrescentava nas Escrituras o que bem quisesse, ao seu bel prazer. Eles faziam o que quiser. Porque, veja bem, se eles diziam que o Papa, ele era a autoridade máxima ou autoridade maior, ou pelo menos no mesmo nível da Bíblia, ele poderia falar o que quiser, ele poderia alterar da maneira que quiser, ele poderia acrescentar da maneira que quiser, ele poderia fazer o que quiser, ao bel prazer da sua própria vontade. Conseguiram entender? Então, o que aconteceu? Martim Lutero olhou para aquilo e disse assim, não pode, não é assim. Não é a Bíblia mais Papa, mais tradição. Não existe isso. É somente a Bíblia. É só a Bíblia que é a autoridade maior. A quem nós devemos prestar contas, a quem nós devemos tomá-la como regra maior. É a Bíblia. Se não estiver na Bíblia, nós não poderemos seguir. Se a Bíblia não nos permite, nós não podemos seguir. Conseguiram entender? O porquê que Martim Lutero, então, esboçou, criou, formou o lema sola escritura? Por conta disso. Porque o catolicismo, ele estava alterando, né? Deixa eu ver qual a palavra que eu coloquei aqui, acrescentando. O catolicismo estava acrescentando aí mesma autoridade ao Papa, à tradição e à Bíblia, certo? Então, quando Martim Lutero viu que os magistérios, que são os papas, os padres, né, os clérigos, junto com a tradição, tinham o mesmo nível de autoridade que a Bíblia, ele falou assim, não, é somente a Bíblia que tem autoridade. A autoridade maior, a maior regra de fé para o cristão não é homens, não é homens. A maior regra de fé para o cristão é, de fato, a palavra de Deus. Ok? Beleza? Queridos, essas três primeiras perguntas, elas são perguntas introdutórias, são perguntas fácil responder, né? É só para o pessoal ter uma ideia. Por que aí agora você vai entender o porquê que eu fiz as duas primeiras perguntas. Veja aqui, ó. Se vocês prestarem bastante atenção no que foi ensinado até agora, podemos perceber
o trato, tanto do homem quanto do diabo, com a palavra de Deus. Qual foi esse tratamento? Veja bem, o homem, Adão e Eva, rejeitou a palavra de Deus. Deus falou assim: não coma da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E eles o quê? Eles rejeitaram a palavra de Deus. Depois veio o diabo. O que o diabo fez? Distorceu, e até hoje vem distorcendo a palavra de Deus. O que o catolicismo fez? O catolicismo veio acrescentando aí a palavra de Deus. Então vocês podem perceber que a palavra de Deus ela vem sofrendo ataques desde o princípio, desde o primórdio. A palavra de Deus ela vem sofrendo ataques. Agora, a pergunta que se deve fazer aqui é: podemos crer na Bíblia como verdadeira? Podemos realmente confiar nela? É uma pergunta boa, né? Já que nós estamos falando, já que Martim Lutero gritou, não, é somente a Bíblia. Espera aí, é somente a Bíblia a autoridade maior? Sim, é somente a Bíblia. Ah, então tá. Eu posso confiar nela como autoridade maior? Eu posso confiar nela como palavra de Deus? Queridos, eu não vou entrar com vocês no texto em detalhe. Por quê? Porque talvez vai ficar um pouco meio chato para ser dito isso em uma célula. Por quê? Porque uma célula é uma coisa mais dinâmica, né? Apesar de nós utilizarmos esse viés de estudo, de sala de aula, mas querendo ou não, ainda tem que ser dinâmico. Não pode ser que ele tenha, meus irmãos, não, tem que ser uma coisa mais dinâmica, né? Mais indo direto ao ponto, certo? Então, por isso que eu vou trazer para vocês aqui de forma de fora da Bíblia, tá bom? Vocês vão entender. Aqui, ó. A Bíblia possui 4 características que faz dela o livro que podemos confiar e crer como palavra de Deus. O que a Bíblia contém que faz com que nós possamos crer que ela é a palavra de Deus? Em primeiro lugar, a Bíblia é coerente. Quando eu digo que ela é coerente, eu estou dizendo que ela tem o mesmo viés teológico do começo ao fim. Ninguém dos seus escritores, que são 40, né? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores ao longo de 1.600 anos. Ao longo de 1.600 anos, os seus 40, pode ser mais, pode ser menos, mas cerca de 40. Os seus 40 escritores, nenhum deles veio contradizendo o outro. Pelo contrário, a palavra de Deus ela se mostrou para a gente progressiva. O que é progressiva? Imagine comigo que você tem um elefante, né? Você tem um elefante na sua frente, num lugar muito escuro, e alguém vem acendendo as luzes devagarzinho, sabe? Bem devagarzinho. Primeiro mostra a pata, depois mostra a coxa, depois mostra a barriga, depois mostra as patas da frente, o peitoral do elefante, e de repente mostra a tromba, depois mostra o rosto, depois mostra o elefante totalmente. A Bíblia é assim, ela vem lá de Gênesis, devagarzinho, ela fala assim, ó, vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente, aí vem o profeta Isaías, e o seu nome será maravilhoso, aí vem Jeremias, ele será o libertador de Israel, aí vem Daniel, ó, ele é o fim de todas as coisas, aí vem João Batista, ó, ele aí, conseguiram perceber? É uma progressão. E toda essa progressão é uma conectada na outra. É por isso que a Bíblia ela é verdadeira, ela é coerente. Como pode? Veja bem, se eu escrevo um livro, muitas vezes, eu leio muito livro, os irmãos sabem disso, eu leio muito livro. Tem livros que eu já até comentei com o Ratos, que a pessoa começa falando uma coisa e termina falando outra, é incoerente num livro. Uma pessoa é incoerente no seu próprio livro. Agora imagina 40. Em 1.600 anos, ninguém contradiz o outro. É uma revelação progressiva, tá bom?
O que a Bíblia possui que faz dela palavra de Deus? Ela é resistente. Querido, a palavra de Deus, ela sofre ataques desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Não foi isso que aconteceu ali com Adão e Eva? O que o diabo fez? O diabo distorceu. Além do diabo distorcer, Adão e Eva rejeitou. Então a palavra de Deus, ela vem sofrendo ataques desde o princípio. Agora, quando nós falamos aqui mais próximo da gente, depois de Cristo, a Bíblia sofreu ataques veementes. Países até hoje não permitem a Bíblia ser lida publicamente. Em lugares no mundo, hoje, atualmente, a Bíblia é proibido ser entrado, né? Entrar no país deles. Certo? A Bíblia foi perseguida por vários ditadores, mas ninguém conseguiu ou conseguirá parar, deter as Santas Escrituras. Sabe por quê? Porque ela não é humana. Ela não é humana. Ela é de Deus. Ela é palavra de Deus. Ok? Então ela é resistente. Ela perdura todas as noites frias que o mundo propõe a ela. Todas as lutas que propõem contra a Bíblia vence. Levanta, pode levantar ditadores, pode levantar perseguições, mas ninguém nunca vai conseguir parar o progresso das Escrituras. O livro mais lido do mundo, o livro com mais traduções em tribo, línguas e etnias. É a palavra de Deus, ela é resistente. Além dela ser coerente, além dela ser resistente, ela é transformadora. Ela não precisa de um apoio municipal, ela não precisa de um apoio governamental ou uma ONG, né, que é uma organização não governamental. Ela não precisa de empresários, ela não precisa de uma filosofia, ela não precisa de absolutamente nada. Se tem ela na mão, é passivo de transformação. A pessoa vai ser transformada. Quantas histórias já ouvimos falar de muçulmanos que pegaram a Bíblia para estudar ela para refutar ela contra a gente? Quantos muçulmanos se converteram lendo a Bíblia? Se eu não me engano, Isaac Newton, ele era um incrédulo, um ateu, que decidiu estudar a Bíblia, se eu não me engano, viu gente? Depois você só pesquisa melhor para falar direitinho, mas dizem que, se eu não me engano, Isaac Newton, agora eu estou em dúvida se é Isaac Newton ou foi Thomas Edison, mas eu sei que um desses dois pegou a Bíblia para refutá-la e acabou crendo nela, crendo em Cristo, crendo no Senhor. Então a Bíblia ela é transformadora. Você lê a Bíblia, ela vai te transformando, ela vai te transformando, ela vai te mudando, ela vai te modificando, ela vai te instruindo. Não foi isso que nós lemos lá em 1 Timóteo 3,16 ou é 2 Timóteo? Não lembro. Onde ele diz que a Bíblia ela é apta para discernir, instruir, corrigir, admoestar, não é? Ela é transformadora, ela transforma. O que transforma uma igreja não é o bom papo, a boa palavra do pregador, é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus que transforma. Tá bom? Então a Bíblia é coerente, a Bíblia é resistente e a Bíblia é transformadora. Além disso, a Bíblia é confiável. Como assim confiável? As suas promessas, as suas profecias, quase todas elas já foram cumpridas. As suas promessas já foram cumpridas. É quase, viu? Faltou um quase aqui. Quase todas as suas promessas já foram cumpridas. Então, se ela diz que vai acontecer uma coisa, e acontece pela primeira vez, ela fala pela segunda vez, vai acontecer, acontece. Vai acontecer e acontece. Imagine comigo que aparece um mago, um feiticeiro, um pastor, um padre, um espírita, quem for, na televisão. Ele aparece na televisão dizendo que um avião vai cair. O avião pega e cai. Olha, ele aparece que um time vai ser campeão. O time é campeão. Vai acontecer um terremoto em tal lugar. E pega e acontece o terremoto em tal lugar. Querido, seja sincero.
não é passivo de confiança esse cara. Mesmo nós sabemos, mesmo eu sabendo que é o diabo que está usando ele, né? Eu falei que é um mágico, um feiticeiro. Imagina um feiticeiro aparece falando, vai cair um avião, o avião cai. Vai cair, um prédio vai cair no centro de São Paulo, o prédio vai cair. Vai ter um terremoto tal dia, e acontece terremoto. Seja sincero. Se essa pessoa falar com você, ó, sua casa vai desmoronar meia-noite de hoje, você fica nessa casa? É lógico que não, né? Ele disse e está acertando tudo, eu não ficaria não, né? O que acontece? A Bíblia, ela é assim, né? A diferença é que ela não é uma feitiçaria, ela é a palavra de Deus. E ela vem falando ao todo tempo, vai acontecer isso e acontece, vai acontecer isso e acontece, vai acontecer isso e acontece. E é engraçado que a gente, mesmo assim, a gente tem dúvidas, né? Lá no fundo do nosso coração, muitas vezes a gente deixa de crer na Bíblia, deixa de crer na palavra de Deus. Querido, a Bíblia é confiável. Se ela diz uma coisa, vai cumprir, vai realizar, vai acontecer. Porque ela disse que ia acontecer e aconteceu. Falta poucas coisas que ainda não aconteceu. Como, por exemplo, a volta de Jesus. A volta de Jesus. O texto do Antigo Testamento o tempo todo falando, o Messias vai vir, e ele veio. O texto do Antigo Testamento sempre falando, ó, ele vai morrer, e ele morreu. O texto sempre falando, ele vai ressuscitar, e ele ressuscitou. Agora o texto vem falando, ele vai vir. O que vai acontecer? Ele vai voltar. Ele vai vir. Nós temos que confiar, que a palavra de Deus ela é confiável. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus de pé? Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela possui essas 4 características que revela ser ela a própria boca de Deus na face da terra. Amém? Aí nós vamos então para a aplicação. Eu queria só falar um negócio aqui, que é um negócio interessante. Vocês não precisam falar na célula, é só para vocês, líderes. Só para acrescentar. Quem foi o ser, a pessoa que tinha 2 naturezas na terra? Natureza divina e natureza humana. Quem foi? Foi Jesus, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Você sabia também que a Bíblia também possui a mesma natureza? 2 naturezas? Ele é 100% homem. Por quê? Porque foi homem que escreveu. Foi homens que compilaram. Foi homens que redigiram. Foi homens que colocaram no papel. Que fizeram o papel. Que fizeram a impressão. Então ela é totalmente humana. Mas ao mesmo tempo ela é totalmente Deus, ou 100% Deus, porque ela, do início ao fim, da primeira letra, da primeira palavra, da primeira frase, até a última letra, a última palavra, a última frase, de Gênesis a Apocalipse, ela é divina, ela é Senhor, ela é Deus, ela é santa. É por isso que não se pode rejeitar, tá bom? 3 aplicações aqui para vocês. Em primeiro lugar, a Bíblia não é amuleto, né? Lembra antigamente? Hoje acabou, né? Eu acho que acabou, pelo menos no Brasil, pelo menos em Montes Claros. Antigamente você chegava nas casas, tinha uma copa, lembra da copa? Uma prateleira no meio da sala e lá em cima tinha uma Bíblia aberta, bem no Salmo 23. Aí era engraçado que você folheava a página para frente, as páginas estavam brancas. Quando você voltava para a página onde está o Salmo 23, as páginas estavam amarelas. Por quê? Porque eles abriam a Bíblia no meio da casa pensando que ela seria um amuleto de proteção. Não. Bíblia não é amuleto de proteção. Se você não ler, e aqui está o detalhe, olha o detalhezinho aqui, é só ler, não. Que dificuldade é essa que o povo brasileiro tem? Querido, a Bíblia, ela deve ser lida e meditada. A meditação da Bíblia é diferente da meditação oriental. O que os orientais dizem? Que você deve esvaziar a sua mente. Bíblia é o contrário. Bíblia é encher a sua cabeça de informações.
Você pega um texto, por exemplo, eu e Sabrina faz o devocional pela manhã. A gente acorda lá para umas 7h20, 7h30 da manhã, e a gente pega a Bíblia ali na sala, que é junto sala e cozinha. A gente pega a Bíblia, abre a Bíblia. Hoje, por exemplo, nós estávamos meditando em Mateus 4, onde fala que Jesus pega o livro de Isaías e lê Isaías, quando ele lê aquela parte de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim e tal. E os judeus então expulsam ele lá da sua cidade, a cidade de Nazaré. Nós pegamos, antes de ler o texto, eu e Sabrina nós oramos, mão dadas, abraçados, pedindo Deus para falar conosco através do texto, né? Depois nós lemos o texto, nós discutimos sobre o texto, conversamos sobre o texto, né? O que nós aprendemos sobre o texto. E depois que nós fizemos isso, a gente fez outra oração. Aí a oração, essa segunda oração que nós fizemos, foi para agradecer pelo texto, pedir a Deus que nos fale com o texto durante o dia e apresentar o nosso dia, apresentar os filhos, apresentar os nossos trabalhos, né, a nossa vida diante dele. Então a gente fez, né, a gente faz isso pela manhã. É a meditação que a gente faz, é o devocional que a gente faz. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a Bíblia, ela tem que ser lida e meditada. Ela não pode ser um amuleto de proteção ou de sorte. Outra coisa sobre a Bíblia. Todos podem lê-la. Todos podem. Todos podem ler. A Bíblia não é um livro difícil, não é. Inclusive, principalmente, quando eu falo que a Bíblia não é difícil, deixa eu só corrigir aqui. A Bíblia não é difícil de ler no que se diz respeito aos temas principais. Quais são os temas principais? Deus perdoando o homem. É difícil entender isso aí? Não é difícil. Por exemplo, Deus preparou o céu para a gente morar um dia. É difícil entender isso? Não é difícil. Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados e abrir os céus para com Deus. É difícil isso? Não é difícil. Você pode orar quando você estiver com necessidades e Deus vai te atender. É difícil? Não é. Sobre salvação? Não é. Sobre perdão? Não é. Então, os temas principais não é difícil, são claros. Agora, existem partes da Bíblia que é complicada de entender. Algumas coisas são difíceis de entender, que inclusive nós vamos entender somente lá na glória. Está entendendo? Mas eu vou ficar me atendo, se você não é um professor, se você não é um teólogo profundo, né? Se você vai ficar procurando informações, endoidando a cabeça concernente a essas coisas que nós não vamos ter resposta aqui na Terra, não. Então temos que ler. E aqui eu poderia até corrigir, aqui a gente pode ler e ela deve ser lida toda, de forma completa. A revelação de Deus, né? Ela é completa. Aqui, a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é Deus aqui na terra. Ela é o próprio Deus, a própria boca de Deus falando conosco aqui nessa terra. Amém? Queridos irmãos, essa então é a nossa lição, muito boa mesmo. Que o Espírito Santo de Deus te ajude vocês aí a ministrar essa aula. Tenha certeza que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Deus, na sua infinita graça e bondade, vai conceder para vocês a capacitação, vai conceder para vocês aí o direcionamento, a dinâmica correta e vão abençoar vocês, tá bom? E se não abençoar financeiramente, com sonhos, com projetos, só de lermos, pregarmos e falarmos já é uma bênção para nós. Não precisamos receber mais nada, né? Mais nada. Mas Deus é tão gentil, tão generoso, que quando a gente faz isso, mesmo já sendo bom, Ele vai e ainda nos paga, né? Ainda dá o nosso salário. Só de trabalhar já está bom. Só de pregar já está bom.
mas mesmo assim Ele ainda vai nos recompensar, tanto na terra, principalmente no céu, com seus galardões. Amém? Queridos e queridas, Deus abençoe vocês, um forte abraço. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o Ratos ou entrar em contato comigo, que a gente vai estar resolvendo qualquer necessidade ou qualquer carência que vocês venham ter, em nome de Jesus. Tomara que não tenha, mas se tiver, estamos à disposição. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.